Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui na aula em que a gente está verificando um pouco mais da inteligência artificial dentro da administração. Então, é, voltando a dar continuidade, eu queria falar um pouco para vocês agora sobre agentes, tá? O que é um agente, né? Agente é algo capaz, dentro da inteligência artificial, é algo capaz de perceber o ambiente a partir de sensores e de agir no ambiente por meio de atuadores. Ou seja, aqui tem um esquemático para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, dentro dos agentes humanos, né? O que é um agente humano? Porque toda relação, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está relacionando com o quê? Com o ser humano, inteligência do ser humano. Quando a gente trata cada ponto dentro da inteligência artificial como um agente, a gente está relacionando com o ser humano. O que é um agente, né? Agente humano, né? São nossos sensores. O que a gente tem como sensor? Olhos, ouvidos, né? A partir das mãos, o tato, são sensores que o ser humano tem, que nós temos, que são como se fossem entradas que a gente verifica algumas coisas. Aqui eu verifico se está frio ou não essa pedra, que é a minha mesa. Sei que está gelada, quando está quente. Então, sem sensores, tá? Mãos, pernas, boca, etc. Dentro do agente de uma inteligência artificial, né, a gente tem o hardware e os sensores do hardware são o quê? São câmeras, são detectores infravermelhos, como eu falei para vocês, da questão do carro, do reconhecimento de imagem, são atuadores como motores e peças de um robô, por exemplo. Dentro da parte hardware, que é essa parte física, né, de sistemas de computação. Que é o software? Software, o que é sensor de software, tá? Dentro dos teclados, arquivos. São a tela, envio de pacote de rede, tá? A partir de software também a gente tem sensores, tem atuadores, tá? Ó, eu quero falar para vocês, então, dentro desse esquemático que tem aqui, a gente tem um ambiente, tá? E dentro do ambiente, a partir de um robô, por exemplo, a gente tem diversos sensores, como o carro que eu citei antes para vocês. Então, a inteligência artificial, o sistema interpreta, né, as percepções, interpreta aquilo que é, né, conforme a sua inteligência, e aí ele toma uma ação, tá? Um bom exemplo para a gente verificar e ter essa condição que é uma das coisas que eu comentei que eu estava pesquisando qual comprar, né, recentemente, é exatamente um robô aspirador, tá? Um robô aspirador inteligente, tá? Tem os que não são inteligentes, tem os que são inteligentes, né? E você paga mais por isso, né? Uma empresa que desenvolve e novamente, né? Estão sendo lançados cada vez produtos melhores, com uma inteligência artificial melhor. E é importante essa inteligência artificial? Sim, é muito importante, tá? Nessa escolha que eu estou fazendo para a compra de um outro aspirador de pó inteligente, essa questão eu estou tá sendo levada a sério e já vou mostrar o porquê, tá? Então, o robô aspirador inteligente é um agente que, por meio de processamento e reconhecimento de imagem, tá, atua por uma limpeza mais eficiente e evita catástrofes. Que catástrofes são essas? Catástrofes como essa, né? Um robô sem inteligência, o que aconteceu aqui? Ele, né, não verificou o papel dele desses mais simples, tá? É só limpar. Então tínhamos ali um exemplo de fezes de cachorro, fezes de animal, e em vez de limpar, o que ele fez? Espalhou, né? Por tudo, né? Espalhou. Então ele fez mais sujeira. Fora que imaginem, né? O que tem dentro, o que ficou dentro desse aspirador, né? Para limpar tudo isso, aquele cheiro gostoso, né? Então, é, o que era para ser algo benéfico, algo bom para a limpeza, se tornou algo extremamente horroroso, né? Sujou mais. Então, um exemplo de robô sem inteligência. E agora, um robô inteligente. O que ele faz? Ele percebe o que se tem na frente dele. Ele atua, ele progride, ele faz uma relação, um reconhecimento, esse que tem sensores, tá?
tem, além de sensores, tem o reconhecimento de imagem, então ele verifica, não, lá são meias, tá? Lá é comida de cachorro, lá é uma mesa. Então, reconhecendo isso, ele sabe que se é uma mesa, provavelmente essa mesa tem pés, né? Então eu posso dar a volta por ela, ali tem toalhas, ali tem um cabo. O que diferencia, por exemplo, e isso a gente tem que ter em mente, né? Porque a gente faz as coisas e dada a nossa inteligência, a gente nem percebe o que o nosso cérebro está fazendo. Mas, por exemplo, ele percebendo que é um cabo, ele sabe que o cabo, muito provavelmente, né, se a gente tem um cabo, né, a partir de uma mesa, um computador, ele vai estar ligado até um determinado lugar. Então a volta que ele vai ter que fazer, ele já sabe que é uma volta maior, que é uma volta diferente. Ele pode atuar de uma melhor forma com inteligência, entende? Se ele souber que é uma meia, por exemplo, ele vai saber que é uma meia pequena, uma meia algo pequeno, né? Uma toalha, algo um pouco maior. Comida de cachorro, um cocô, ele vai desviar do cocô, ou daqui a pouco tem um robô que saiba que é um cocô e saiba fazer essa inteligência. Daqui a pouco o robô sabe que é uma meia, ele pode recolher essa meia e colocar no lugar adequado, né? Imagina, a progressão é para isso, né? Temos esses robôs, né, inteligentes, eles estão ficando cada vez melhores, tá? Um, realmente é um negócio que estava lá por bonito e realmente às vezes dava muito mais trabalho do que se ter um, mas você tendo um, né, desses mais modernos, que realmente passam pano, que realmente aspiram a casa, saiba o que tem dentro, saiba o que tem na frente dele, evita obstáculos, não deixa nada, nenhum resquício, porque ele mapeia toda a casa. Então, esse é um exemplo da questão de inteligência. E tem um valor agregado em tudo isso, né? A gente tem aí robôs sem inteligências, 300, 400 reais, 500 reais, você compra um robô sem nenhuma inteligência, né? Enquanto recentemente eu vi robôs ali inteligentes de 9, 15 mil, que tem várias questões muito interessantes, tanto em hardware quanto em software, de, de inteligência, tá? Dentro da questão privada e dentro da administração pública também, uma das coisas dentro da inteligência artificial é sistemas de diagnóstico médico, tá? Então, uma questão pode ser numa Unimed, também pode ser que é um setor privado, mas também na questão do SUS, esse tipo de coisa. Então, os sistemas de atendimento médico podem contribuir também para uma melhor operacionalização, uma melhor eficiência, gerando menos custos, né? Então, dentro de um sistema, por exemplo, de diagnóstico médico, né, avaliação de paciente, com o intuito de minimizar custos, aumento de desempenho, tá? No ambiente, tá? Dos pacientes, posto de saúde, hospital, na equipe médica, atuadores, o que a gente tem como atuadores que atuam? Exibir na tela perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos e exames, né? Você pode ter isso até dentro dentro da tecnologia que a gente tem, a medicina online, né? Então você tem lá um aplicativo que você responde, né, quais são todos os seus sintomas, né? E aí justamente isso, né? Você eh, recebe uma notificação, ó, se encaminhe para o médico, se encaminhe para tal questão e tudo mais, né? Sensores, né? A gente pode ver dentro de um sistema de diagnóstico médico, teclado, sistema de averiguação de sintomas, resposta ao paciente, médico. Então, a partir de diversas informações, sugere ou não a possibilidade de você ir para o médico, ou sugere até, isso é meio discutível dentro da relação, mas, ó, toma determinada medicação, isso aí não é necessidade de um médico, né? Então, tem tudo isso que pode ser feito, tá? Questão de inteligência artificial, né? Por exemplo, citar esse meu relógio, então, né? A gente tem um relógio, eu tenho um relógio, já que estamos falando de sistemas de diagnóstico médico, e dentro desse relógio aqui, ele tem uma medição, tá? Uma medição de... ele acompanha praticamente tudo, tá? Não vou entrar no mérito qual que é melhor, Apple ou da Samsung. Os dois são muito bons, tá? Eu gosto de fazer avaliação também. Os dois são muito bons, mas ele faz o eletrocardiograma, ele mede a pressão arterial de uma forma não medindo em si, mas a partir de sensores que ele tem.
Então ele tem sensores, tá? Bastante sensores. Ele tem inteligência artificial, para vocês verem a diferença? Para alguma coisa tem, não muita até. Ele tem bastante sensor, mas ele não tem tanta inteligência artificial, tá? Saibam disso. Ele tem algumas, tá? Por exemplo, sensor de queda. Pode ser definido como um tipo de inteligência artificial, por exemplo, ele chamar e atuar um médico quando tem uma queda? Sim. Então ele verifica como é que estão meus batimentos, ele vê tudo isso. Ó, aparentemente, devido aos sensores, eu caí. Como é que eu tô? Como é que tá meus batimentos? Como é que tá minha pressão? Como é que tá outros parâmetros, né? Que esse sistema vê. Ah, esse sistema, não, aconteceu alguma coisa, ele sabe que aconteceu alguma coisa, ele faz uma ligação automática para o médico, tá? Então, então tem algumas coisas nesse sentido, tá? Quando faz o eletrocardiograma também, ele verifica se tem alguma coisa que, ó, ele receita, ó, procura um médico porque tem alguma coisa diferente aqui. Então tem. Os equipamentos cada vez mais, né, meu celular também, vão ter o tempo todo sistemas de inteligência artificial atuando, né, por meio disso, por meio dessas questões. A gente vai falar ao longo da nossa disciplina, tá? A gente pode falar e posso citar principais, tá? Estou tentando a questões principais, conceitos principais de 4 tipos de inteligência artificial. Machine Learning, tá? Aprendizado de máquina. Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural. Computer Vision, tá? Visão computacional. E robótica inteligente. Então, posso citar aí, a gente vai citar algumas, tá? A gente, como eu disse, a gente vai focar muitas vezes em algumas questões, tá? Então, a gente vai citar esses 4 tipos de inteligência artificial que a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina, principalmente alguns, tá? Então, aprendizado de máquina, tá? É, machine learning é o ato de aprender, tá? Significa que o computador não receberá uma lista de instruções do que fazer em cada situação. Ele vai receber, então, informações iniciais e terá que aprender dessas informações e agir com elas, tá? Então, por exemplo, tá? Essa questão do meu relógio, tá? Ele não está aprendendo. Então, ele não usa o aprendizado de máquina, tá? Ele usa para outras coisas, mas para ligar, ele tem uns parâmetros de saúde, tá? E tem uma programação já. A partir dessa programação, se der algo diferente, ele vai chamar o médico. Tem aprendizado de máquina aqui? Não. Teria aprendizado de máquina se ele, tá? Um outro exemplo, tá? Se ele verifica meu peso, se ele verifica minha atividade física, se ele começa a o quê? Aprender, tá? Com o meu dia a dia, com o meu tipo de saúde, com meus parâmetros, e aí ele começa a aprender. Então aí ele muda, tá? A situação que ele chamaria um médico. Por quê? Porque eu tenho um perfil de saúde diferente e ele começa a aprender comigo, o relógio começa a aprender comigo e aí teria um sistema de aprendizado de máquina. Em outros casos, não. Então a gente tem que ter um cuidado, né, para aquilo que você entende e define como, tá? Então isso, quando tem inteligência artificial no aprendizado de máquina, ele aprende contigo, ele aprende com as informações que ele tem, tá? Ele aprende, por exemplo, num robô aspirador que ele já sabe que determinado lugar é mais difícil limpar, então ele já sabe outros caminhos, então ele vai aprendendo. Ele tem uma programação, mas conforme tua casa, a configuração da tua casa, da minha casa, ele aprende um jeito melhor de limpar conforme a casa, entendeu? Então aí a gente tem aprendizado de máquina, tá? Então é a ramificação da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos, tá? Capazes de permitir que uma máquina aprenda e aprimore seu desempenho. Assim, os sistemas automatizam tarefas cada vez mais complexas, detectam padrões e tomam decisões autônomas com base no quê? Nos dados, na informação. Então esse é um aprendizado de máquina. Ele aprende conforme isso, tá? Outra questão para a gente firmar bastante esse conceito, tá? É, dentro do aprendizado de máquina, né? A gente tem aí um enxadrezista, tá certo isso, né?
tá certo, o melhor enxadrezista do mundo conseguia ganhar do computador na primeira situação, pois ele tinha maior facilidade de enganar a máquina, tá? Então, desenvolveram um software para jogar com o enxadrista, tá? Esse primeiro software, sem inteligência artificial, ele ganhou de forma muito fácil. Por quê? Porque o que se tinha dentro dessa programação? Tinha uma série de movimentos, tinha uma série de situações, e se fugisse disso, a máquina se perdia, não sabia com o que jogar, né? E jogava mal, tá? Depois houve uma maior dificuldade ou impossibilidade. Agora é praticamente impossível você ganhar, tá? Devido ao poder de processamento de um computador, devido à sua inteligência. Então ele passa a aprender conforme o jogador, tá? E começa a jogar de uma forma específica para cada perfil de jogador, tá? Sem aprendizado de máquina no xadrez, o computador tinha uma lista de jogadas conhecidas. A partir do jogador humano, ele verifica a melhor jogada com base na lista de jogadas que possui em memória. Com Machine Learning, ele não segue apenas uma lista de jogadas, mas ele aprende a partir de simulações de jogos, a partir das regras do xadrez e de instruções pré-determinadas, tá? Então a gente está falando dessas quatro tipos, quatro padrões de inteligência artificial. Falamos da primeira e depois continuaremos também a citar as outras para a gente ter um maior conhecimento. Mas fique com isso, tá? Aprendizado de máquina, você já tem o conceito, você já entendeu.